Algo aconteceu com você nestes dias, e talvez você ainda não tenha palavras para descrever o peso que começou a carregar. Você sentiu o sinal 6 vezes, uma série de eventos que pareciam coincidências isoladas, mas que agora, reunidos, revelam um padrão impossível de ignorar. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder. E o tempo, este marcador implacável, parece estar se estreitando. Você sente que algo está prestes a mudar, como se um portal estivesse se fechando, deixando para trás tudo o que não pôde atravessar. O que eu vou dizer não é para todos. É para você, que tem sentido o ar ficar mais denso e a urgência de uma resposta se tornar o seu batimento cardíaco. Fique comigo agora, porque neste encontro vamos desvendar os 6 sinais específicos que têm marcado o seu caminho e o que eles realmente significam para o seu destino imediato. Vamos identificar o padrão invisível que tem bloqueado a sua caminhada, impedindo que a abundância chegue até onde você está. E antes que este momento se dissipe, eu vou entregar a declaração que mudará a sua postura diante do que está por vir. Você vai entender por quê, mesmo se esforçando tanto, a porta parece ter sido fechada por uma mão que você não consegue ver. Você tem acordado sistematicamente na mesma hora da madrugada, quando o silêncio do mundo é absoluto e o seu espírito parece mais lúcido do que nunca. É um chamado que não vem do despertador, mas de uma necessidade de vigília que você não sabe explicar. Você tem notado um zumbido sutil, uma vibração, que parece vir de dentro da sua própria audição, como se houvesse uma frequência tentando se sintonizar com a sua. Você tem visto os mesmos números se repetirem em lugares desconexos, uma sequência que te persegue e te pede atenção. As conversas com as pessoas ao seu redor tornaram-se subitamente vazias, como se você estivesse falando um idioma que ninguém mais entende. Você sente uma inquietação constante, uma sensação de que deveria estar em outro. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Deveria estar em outro lugar, fazendo algo que ainda não foi revelado. E por fim, você percebeu que toda vez que tenta avançar em direção a um desejo antigo, uma força invisível empurra você para trás, como se o caminho estivesse temporariamente interditado. Respire fundo comigo agora, sentindo o ar preencher cada parte do seu ser. Fique com essa percepção por um instante, deixando que o reconhecimento desses sinais assente exatamente onde a dúvida antes habitava. Se pelo menos um desses sinais tocou em você, se os seus ombros baixaram e uma calma súbita substituiu o medo nos últimos minutos, digite o número 888 nos comentários. Os seus dedos digitando esses números não são apenas um movimento mecânico. São o seu espírito confirmando que você reconheceu a frequência do transbordo. É o menor acordo, mas é o mais real, porque você está dizendo sim para o que está sendo revelado. Digite 888 e volte aqui para mim, porque o diagnóstico do que está bloqueando a sua entrada é o próximo passo que precisamos dar.
O que você tem vivido não é uma falha no seu caminho, mas uma interrupção necessária na sua rota. O padrão que você carrega é a tentativa persistente de girar a chave em uma porta que já não pertence à casa onde você mora. Você se acostumou a empurrar, a forçar, a investir toda a sua energia em projetos, relacionamentos e caminhos que, lá no fundo, você já sabe que perderam o propósito. Você confunde o seu cansaço físico com fidelidade, acreditando que, se você se esforçar um pouco mais, se você chorar um pouco mais, a porta finalmente vai ceder. Mas a verdade é que a porta não está trancada por falta de mérito ou por escassez de recursos. Ela está trancada porque o que você busca já não está mais atrás daquela entrada. Você tem operado sob a crença de que precisa construir o seu destino com as próprias mãos, quando, na verdade, o que está acontecendo é um processo de desocupação do seu próprio território. Imagine agora um pátio antigo, um lugar dentro de você que um dia foi vibrante, cheio de luz e possibilidades. Com o passar dos anos e com as feridas que o tempo acumulou, você construiu muros altos ao redor desse pátio para se proteger do que vinha de fora. Você deixou o mato crescer, cobriu os móveis com lonas pesadas e esqueceu que aquele espaço era para ser o seu lugar de repouso e de encontro com o divino. O seu interior tornou-se um depósito de expectativas não atendidas, um pátio que ninguém visita, nem mesmo você. Esse silêncio que você sente agora, essa sensação de que tudo o que você faz parece ecoar no vazio, é apenas o pátio clamando por ocupação. As ervas daninhas da sua autodefesa impedem que a luz chegue ao centro, e você tem passado os dias tentando limpar a parte de fora, sem perceber que o seu centro está sendo negligenciado. O pátio precisa ser aberto, não com força, mas com a disposição de quem finalmente decide morar em si mesmo. Respire fundo, soltando os ombros e deixando que essa imagem de um espaço abandonado, que volta a ter vida, encontre o seu lugar no seu peito. Se a imagem do seu próprio interior precisando ser habitado novamente acabou de se selar no seu espírito, se você compreendeu que a chave que você busca já está na sua mão, digite as palavras "eu vejo" nos comentários. Deixe que esse reconhecimento simples firme a sua postura e marque o registro da sua clareza neste momento. O ato de digitar essas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro, e essa é a marca que separa quem apenas ouve de quem realmente se coloca à disposição. Digite "eu vejo" e volte aqui para mim, porque agora precisamos tratar do desaprender. A solução para o que você enfrenta não virá de novas estratégias ou de mais planos. Ela virá de um retorno, de um desaprender a urgência e de um amolecer das defesas que você construiu para sobreviver. Você não precisa construir o que já lhe foi dado. Você só precisa estar pronto para receber. Quando você para de lutar contra a porta trancada, você finalmente percebe que a verdadeira entrada sempre esteve atrás de você, silenciosa e aberta, esperando que você virasse o rosto. O seu esforço tem sido um ruído que abafa a voz que tenta lhe guiar. A verdadeira mordomia é a entrega, a capacidade de soltar o controle e permitir que a correnteza da sua própria essência leve você para onde o seu coração, na sua forma mais pura, sempre desejou estar. Não é sobre fazer, é sobre ser. É sobre parar de puxar cordas que já não estão presas a nada e simplesmente permitir que o pátio interno seja preenchido pela presença que nunca se retirou, mesmo quando você se esqueceu de mantê-lo limpo e iluminado. Você está sendo convidado a um estado de repouso ativo, onde a sua única tarefa é a atenção e a sua única resposta é a aceitação. O que parecia interdição é, na verdade, proteção. Um convite para que você pare de caminhar para onde não pertence e comece a habitar o espaço que já está reservado para o seu verdadeiro eu.
Algo aconteceu com você neste momento. Você carrega uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder. E o fato de você estar aqui, diante destes 6 avisos que foram ignorados, não é coincidência. Você tem se esforçado mais que as pessoas ao seu redor, e mesmo assim a porta parece trancada. Existe um motivo, uma frequência, um tempo que se esgota antes que o portal se feche. Você vai reconhecer os 6 sinais que vêm aparecendo na sua vida e o que eles realmente significam. Vai entender o padrão oculto que tem bloqueado o que você busca. E vamos selar esta revelação. Você tem acordado sempre no mesmo horário da madrugada, como se um chamado silencioso interrompesse o seu sono. Você sente ondas súbitas de emoção sem causa aparente. Conversas que antes eram o seu suporte, agora soam vazias. E números repetidos surgem em lugares sem ligação lógica. É como se o ambiente ao seu redor estivesse perdendo a cor, enquanto algo dentro de você ganha uma vibração que você não consegue nomear. Esses sinais não são problemas de saúde ou nervosismo. Eles são calibração. A distância dos antigos amigos é alinhamento. A hora em que você acorda é um convite para ouvir o que o barulho do dia te impede de perceber. Os seus dedos digitando esses números são o seu espírito dizendo sim para o fluxo que está sendo liberado agora. 888 é a frequência do transbordo, o sinal de que o que estava represado finalmente encontra um caminho. Digite 888 e volte aqui para mim. Por baixo de tudo isso, existe um padrão de operação que você repete sem perceber. Você tem puxado cordas que já não estão presas a nada. Você confunde esgotamento com fidelidade e insiste em se apresentar para uma plateia que nunca esteve prestando atenção no que você realmente traz. Você tenta abrir a mesma porta trancada, gastando o fôlego que deveria ser reservado para a nova etapa que se aproxima. O diagnóstico é este. Você está operando em uma frequência de esforço quando deveria estar em uma frequência de recepção. Não há julgamento aqui, apenas o reconhecimento de que a sua energia está sendo direcionada para o lugar errado. Imagine um pátio interno, um espaço dentro de você que foi abandonado há muito tempo. Esse lugar foi cercado por muros de proteção que você mesmo construiu para sobreviver a tempestades que já passaram. Mas a tempestade acabou e você continua vivendo atrás desses muros, mantendo o pátio vazio, o chão coberto de poeira e as janelas seladas contra uma luz que há muito tempo espera para entrar. Você sempre pertenceu a esse espaço, mas esqueceu como se habita o próprio interior. A sua alma clama por ocupação, por alguém que assuma o comando do que foi deixado de lado. Se alguma coisa dentro de você acabou de se selar, se a imagem do pátio interno caiu num lugar que você não consegue explicar, digite as palavras "eu vejo" nos comentários. Deixe o reconhecimento fixar onde a verdade acabou de pousar. Digite e volte aqui para mim. A solução não está em fazer mais, nem em buscar novas estratégias ou aprender mais lições. A solução é o retorno. É desaprender a urgência. É amolecer a rigidez que você acumulou durante todos esses anos de espera silenciosa. Não se trata de merecer o que está vindo, mas de abrir espaço para receber o que sempre esteve disponível. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe a sua curtida ser o seu amém sem palavras. Não como uma métrica, mas como uma concordância absoluta de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Existe alguém na sua jornada que precisa exatamente deste reconhecimento neste instante. Alguém que você conhece bem, cujo rosto acaba de surgir na sua mente enquanto eu falava sobre esse pátio interno. Pense nessa pessoa. Ela caminha em silêncio absoluto, carregando uma fadiga que ninguém ao redor consegue notar, sustentando uma postura de força que esconde uma alma pedindo descanso. Ela está tentando abrir portas que já não possuem chaves.
acreditando que a falta de resposta é um erro dela mesma. Mande esta mensagem para essa pessoa, não como uma recomendação, mas como uma entrega, um aviso de que ela não precisa mais carregar esse peso sozinha. O que chegou até você agora chegará como uma libertação para quem você ama. Fique em silêncio por um breve instante. Sinta a pulsação do que foi revelado. Existe um acordo que se formou entre o seu espírito e a verdade que foi exposta hoje, um pacto silencioso que não precisa de testemunhas humanas, mas que muda a rota de tudo o que você fará a partir deste momento. Antes de isto terminar, digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como um desejo, não como uma esperança, mas como a confirmação de uma identidade que você finalmente aceita. Os seus dedos, ao tocarem as teclas, estão selando o compromisso de quem não vive mais na margem, mas no centro do que lhe é devido. Digite devagar. Deixe os seus dedos fazerem o que o seu espírito já está fazendo neste exato momento. Talvez você ainda não tenha palavras para isso, mas algo dentro de você se moveu, e eu vim te dizer o que foi. Existe um motivo. Você tem ignorado 6 avisos sucessivos, 6 chamados que soaram na sua rotina, mas que você tratou como ruído ou coincidência. O portal que se fecha em 6 minutos não é uma ameaça externa, é o encerramento de um ciclo de espera. Até o fim, você vai reconhecer esses 6 sinais que vêm aparecendo na sua vida e o que eles realmente significam para a sua nova estação. Você vai entender o padrão que tem bloqueado o que você tanto busca e, antes de terminar, há uma declaração que vou falar diretamente sobre a sua vida. O motivo de esta mensagem ter chegado até você agora. Você tem acordado na madrugada, sempre na mesma frequência, sem um motivo lógico. Você tem notado zumbidos ou pressões sutis no ouvido, como se uma frequência estivesse tentando sintonizar o seu sistema. Você percebeu conversas onde as palavras dos outros soam vazias, como se você estivesse em um idioma que eles não compreendem mais. Você viu números se repetirem em placas, horas e telas, insistentemente. Você sentiu uma onda súbita de saudade de um lugar onde nunca esteve, uma nostalgia de um futuro que ainda não aconteceu. E por fim, você sentiu a certeza silenciosa de que, embora nada no mundo exterior tenha mudado, algo em você mudou irrevogavelmente. Esses sinais não são sintomas de desajuste, eles são calibração. A hora em que você acorda é convite. A sua inquietude é o motor de uma mudança que você não pode mais evitar. É o menor acordo, mas é real. O 888 é a frequência do transbordo, a assinatura de que o que estava represado finalmente encontrou o caminho para a superfície. O que está por baixo desses sinais é um padrão operacional de exaustão. Você tem confundido a sua fidelidade a processos antigos com uma necessidade de permanência que não te serve mais. Você age como alguém que se apresenta para uma plateia que já foi embora do teatro, sustentando uma performance de competência e força que ninguém está mais olhando. Você operou até agora na tentativa de abrir portas que já foram substituídas por passagens, insistindo no modelo de esforço quando o que se pede agora é a entrega. Imagine um pátio interno na sua alma. Um lugar cercado por muros altos, cheio de fontes que deveriam jorrar água viva, mas que estão secas por anos de negligência. Você passou a vida inteira do lado de fora, tentando decorar a fachada, pintando as paredes, garantindo que quem passa pela rua veja uma estrutura impecável. Mas o pátio, o centro de onde a vida deveria emanar, foi abandonado. As plantas morreram. A poeira cobriu o chão e o silêncio se tornou a regra. Você esqueceu que o seu valor não reside na fachada que o mundo vê, mas no estado daquelas fontes que você deixou de cuidar. O que aconteceu agora foi uma ordem de ocupação. O pátio clama por você.
Ele não pede esforço, ele pede a sua presença. Deixe o reconhecimento selar onde acabou de pousar. Digite e volte aqui para mim. A solução não é construir nada novo. Não há nada para ser edificado, porque a estrutura já existe. Ela só está coberta pelo esquecimento. A sua única tarefa é o retorno. É desaprender o peso que você carrega por hábito. É permitir que o pátio seja limpo pela simples intenção da sua atenção. Quando você para de tentar sustentar a fachada e entra no pátio, a água das fontes volta a correr por conta própria. Não é uma obra de engenharia, é uma lei da natureza. Você se torna um recipiente, não um operário. Deixe a sua curtida ser o seu amém sem palavras, uma concordância simples de que o que foi nomeado aqui é a verdade sobre a sua caminhada. Existe alguém na sua vida que precisa exatamente desta mensagem agora. Alguém que vem se esforçando mais que todos ao redor e vê a porta continuar fechada. Alguém que anda calado de um jeito que ninguém em volta consegue explicar. Alguém cujo rosto acabou de aparecer na sua mente enquanto eu falava. Mande isto para essa pessoa. A verdade é que você tem operado sob um sistema de sobrevivência que já não serve para a nova etapa que se apresenta. Você carrega uma bagagem de expectativas que não são suas, mas que foram herdadas de um tempo em que a escassez era a única regra que parecia fazer sentido. Esse padrão de tentar forçar a abertura de portas que já foram lacradas pelo tempo é o que tem gerado o seu esgotamento silencioso. Não é falta de fé, e certamente não é falta de empenho. É apenas um equívoco de direção. Você está batendo na madeira maciça de uma estrutura que foi feita para ser atravessada, não arrombada. Olhe para trás, para os últimos meses. Quantas vezes você se sentiu como se estivesse vivendo em dois mundos ao mesmo tempo? Um mundo onde as conversas comuns parecem ruído e outro mundo, um silêncio profundo, onde você percebe que está sendo chamado para algo muito maior. Esse zumbido, essa sensação de que o ar ao seu redor mudou de densidade, não é uma ilusão da sua mente. É a frequência do portal que está se aproximando. Cada um desses avisos que você recebeu, desde o despertar na calada da madrugada até a recorrência insistente de padrões que pareciam resolvidos, tem o propósito de calibrar o seu espírito para o momento da transição. É o menor acordo, mas é real. Esse movimento que você sente é o convite para deixar de ser a pessoa que sustenta o peso do mundo nas costas e passar a ser o observador que caminha com a leveza de quem já conhece o destino. O pátio interno da sua alma, esse lugar que você tanto negligenciou em prol das urgências externas, é onde a sua verdadeira força reside. Ele está lá, esperando que você retire o entulho das preocupações desnecessárias. Imagine um espaço vasto, iluminado por uma luz que não vem do sol. Um pátio que sempre foi seu, mas que você deixou tomado pelo esquecimento. Agora, o tempo urge. A contagem regressiva para o alinhamento total já começou. E o que eu te trago hoje é o mapa para ocupar esse lugar antes que o ciclo se feche. A sua identidade não é o que você faz, nem o que você alcançou. A sua identidade é o que permanece quando o barulho do dia cessa. Não como um desejo, nem como uma esperança, como uma confirmação. O acordo que vem se formando em silêncio entre o céu e o seu ouvir é um acordo do qual você vai viver pelo resto desta estação. Digite devagar, digite e volte aqui para mim. Este é o momento de soltar. O esforço que você faz para provar o seu valor é o que mantém o portal estreito. Respire fundo comigo. Deixe assentar na parte de você que mais esperou para ouvir isso. A solução não está em escalar mais uma montanha, mas em descer ao vale da sua própria essência, onde tudo já está preparado. Não como uma métrica, como uma concordância de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Mande isto para essa pessoa.
não como uma recomendação, como uma entrega, do mesmo jeito que chegou até você, por aviso. Você está comprometido, você está enviado, você está sendo conduzido. Agora mesmo, em todo o mundo, outras pessoas estão recebendo este mesmo reconhecimento. Você faz parte de algo que não se anuncia com barulho, e é exatamente por isso que é real. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.